Salve, salve, bem amada família da rede, tudo bem? Gustavo e a rede aqui para mais um vídeo, mais um insight bem breve também, tá? Na verdade está sendo mais uma homenagem, enfim, um memorando, enfim, não tem mais palavras para dizer nesse caso, mas assim, uma, enfim, toda umas honrarias para uma. Eu sei que também já passou um certo tempo, né? Eu deveria ter. Esse vídeo, na verdade, está sendo gravado no dia 25 de julho, né? Sendo que o ocorrido já tem praticamente aí uma semana. Então, mas eu não poderia deixar passar batido. Eu sabia que havia alguma coisa faltando, né? Alguma coisa por fazer, enfim, alguma coisa inacabada. Sabe quando você passa o seu dia a dia, faz os seus compromissos, mas sempre tem alguma coisa, né, ali complementar, enfim, que a vida convida, né, que a vida pede. E nesse caso, no meu caso, eu acredito que seria, né, seria não, e é muito necessário que eu faça esse, né, chame a atenção para esse ponto. Bom, é uma coisa que não é uma novidade também, todos já sabem, né, do falecimento do nosso, né, querido, saudoso e inesquecível, sempre será eterno, nosso amado Ozzy Osbourne, né. Eu, no meu caso, sempre acompanhei ele durante a minha juventude, enfim, minha adolescência, minha pré-adolescência, né, desde ali de meados dos anos 90, início dos anos 90, depois passando pela aquela época mais popular ali, metade dos anos 90, né, até os anos 2000, né, do início dos anos 2000. Eu acredito assim que todos falam assim, não, porque o início da carreira, né, o meio da carreira dele foram, né, gloriosos, foram, né, dourados, mas tem muita coisa, né, tem uma parte muito mais profunda ali nos anos 90 sobre, né, aqueles lançamentos dele ali todos, mas onde ele assumiu uma postura mais madura, né, enfim, todo mundo sabe. Aí depois em 2000 vem toda uma... Ele já estava consolidado, né, como um gigante, enfim, um monstro, né, né, das grandes mídias, né, do rock and roll, da cultura pop em si, né? Até os anos 80 ele estava considerado ali um ícone ali, mas até a tribo ali, né, do rock, né? Passando ali os anos 90, eu acredito que ele já tenha atingido ali uma maturidade, né, popular, né, enfim, artística e popular. Então ele atingiu toda uma consagração maior ali, né, no sentido geral, entre todos os tipos de tribo, onde todos os jovens da cultura pop e tudo mais, todos começaram a voltar os olhos para ele, enfim, né, e não em vão, né, não é um reconhecimento, né, digamos assim, de se simplesmente, né, dizer, mais um, não é mais um, ele realmente né, conquistou o lugar dele, né, nessa história toda. Mas enfim, o que eu queria dizer é isso, tá? Eu fiquei com um aperto no coração com a notícia, assim como a maioria que veio aqui dos nossos irmãos, enfim, criadores de conteúdo. A minha dor é a mesma, talvez, né, mais profunda, porque eu, entre meus 12 até os meus 20 anos, era muito conteúdo né, nesse estilo dele, né? Então, assim, eu acompanho o rock, enfim, né? Meus pais já eram, né, eram conhecidos, meus tios, enfim, eram conhecidos por adeptos do rock. E eu me criei, então, num ambiente de rock, enfim, né? A casa estava sempre soando, né? Música pop, rock e tudo mais. Então, é isso. Eu, assim, acompanhei muito essas bandas, né, mais antigas por eu não ser da época, então eu gostava muito pela questão mais histórica da coisa, né? Pela questão mais significativa, né? Eu gostava de pesquisar, eu gostava de estudar né, a parte musical, né? Assim como o meu lado músico, né? Enfim, hoje não deixei aflorar tanto, né? Enfim, né? Passei enfim, a me dedicar a outro lado da vida, né? Enfim, a parte mais dos estudos, enfim, tecnologia, né? E um pouco que larguei a música no sentido prático, porque, enfim, eu tenho o dom de tocar guitarra, violão e tudo mais, sempre aprendi na juventude,
sempre corri atrás nesse sentido de estudo também, musical. Mas enfim, gente, é isso, tá? É isso que eu gostaria de esclarecer a todos, né? Ele vai ficar para sempre eternizado, como a maioria, como todos já falaram aqui, né? Na telinha aqui. Então, assim, para todos, assim, eu quero deixar assim um conforto, porque assim, o que fica é o legado, né? Ficou toda a obra dele. Então, gente, assim, escutem, bateu a saudade, enfim, dá esse vazio na gente, né? Então, peguem o conteúdo dele, enfim, a internet está cheia também de né, oportunidades e, né, opções, né, de conteúdo, então aproveitem, consumam, né, enfim, quem não conhece vai conhecer agora bem, né, enfim, com a popularidade, talvez se torne, a tendência né, sempre quando o criador falece, né, a obra tende a se perpetuar muito mais pela divulgação, né. E era isso, quero deixar para a família do Ozzy, né, os meus sentimentos profundos, assim, profundos e sinceros. Eu me considero um membro praticamente daquela, todo aquele meio ali, né, deles, das bandas que eram amigas deles e deles. Me considero praticamente da família, um membro da família que eles não conhecem. Enfim, então é isso, tá, gente? Eu admirei muito, admiro hoje e vou passar a admirar, enfim, sempre admirei e vou passar a admirar muito mais dele, né? Passado todo mundo sabe, todos passam por problemas, passam, né, por, né, ninguém é perfeito, né? Todos passam por essa vida por processos, enfim, por superação, enfim, por desafios, enfim, por dificuldades. Alguns têm as suas formas de lidar com essas dificuldades, né? Enfim, eu quero deixar assim que ele, por todo o passado que eu tudo mais, tudo foi anulado, tudo foi praticamente que apagado, porque pelo ser humano que ele se tornou, para todos nós, né? Pelo exemplo de carinho que ele era com a família, com os fãs, né? Ele se declarava para os fãs deles, né? Ao vivo, enfim, nos shows, publicamente, em pronunciamentos, né? Em entrevistas. Ele era educadíssimo com a imprensa, com as pessoas que lidavam, que trabalhavam diretamente com ele. Ele era atencioso, ele buscava, né, sempre o melhor para quem estava, né, à frente, enfim, ao redor dele. E é isso que, gente, independente do que a pessoa tenha, né, passado, que ela tenha, ou sei lá, muitas vezes deslizes, todos nós passamos por deslizes, por erros, né, tentando acertar, outras vezes por escape, né, mas todos erramos, todos temos o que falar, enfim, o que, né, dar conta e tudo mais. E é isso, gente, assim, mais uma vez dizendo que o meu coração chorou, ainda chora, né? Não é um choro, né, que a gente vê a imagem e chora, não, é um choro profundo, é um sentimento, é um vazio mesmo que fica, é como se fosse um membro realmente da família que falece. Tá bom? Mas enfim, eu não quero deixar essa parte triste, eu quero que todos fiquem com alegria. Querido Ozzy, que todos, enfim, e fãs, que todos fiquem, que permaneça, ao invés da tristeza, que permaneça a alegria que você deixou, né? Que permaneça o legado que você deixou, de amor, carinho, paixão, carisma, dedicação à família e amor acima de tudo, a todos nós. Meu mais sincero, muito obrigado por tudo. Valeu por tudo, Ozzy. Beijão no coração de todos. E todos também fiquem bem. Gustavo e a Rede.